Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cardiofoot Podcast. Eu sou Milena Ciribelli e hoje nós vamos mergulhar em uma história que atravessa gerações, pistas, estádios e o coração do esporte brasileiro. O nosso convidado carrega na trajetória a velocidade, a disciplina e o espírito de quem aprendeu a vencer desafios dentro e fora das competições. Mas antes de apresentar esse nome que marcou o esporte nacional, eu quero agradecer aos parceiros que acreditam e caminham com o Cardiofoot Podcast. Agradecemos ao Comitê Olímpico do Brasil, CBF Academy, Fluminense Futebol Clube, Sebex, Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, SESC, AFIA, Viva o Melhor da Medicina, Placar, Tomasi, Databricks, Vita Health, Cuidando de Quem Cuida, Liquids, Tecnologia de Hidratação Funcional, Micromed, EASONTEC, Procriança Cardíaca e ao Safe Play AI. O Cardiofoot Podcast é um oferecimento do Laboratório de Performance Humana, o LPH, e da Doteca. Bom, então, está na hora de chamar esse nome do esporte brasileiro. É um dos maiores velocistas da nossa história. Simplesmente o recorde dele durou 35 anos, recorde brasileiro e sul-americano, 35 anos, gente. Não é pouca coisa, não. Sem contar... tem muito mais, a gente vai contar aos poucos. Porque eu vou chamar logo, porque a gente está doido para começar esse papo aqui, que essa resenha já estava muito grande antes dos microfones chegarem. Então, vamos lá. Com vocês, Robson Caetano. Obrigado pelo carinho. Merece palma, gente. Muito obrigado pelo carinho, por estar me recebendo aqui, sabe? Eu fico muito lisonjeado, realmente, de poder estar conversando com todos vocês e principalmente com você, que está em casa, para que a gente tenha aí momentos agradáveis de boas histórias, verdadeiras, verídicas, e alguns lamentos, alguns lamúrios, porque faz parte, né? Faz parte. Faz parte da vida, né, Robson? Faz parte, sempre. Bom, já que a gente começou falando desse recorde que durou tanto tempo, fala um pouquinho desse sentimento, né? Porque você atravessou as gerações e o recorde continuou sendo seu. Fala um pouquinho desse recorde, foi em 1988, né? Eu queria que você falasse dos meninos primeiro. Não, a gente vai falando, mas é só para poder... Já ganhei meu dia do disso. Os meninos, gostou, Fabrício? Sem contar inúmeras histórias minhas de infância, adolescência, vendo esse maior velocista que o Brasil já teve, não um dos maiores, não, o maior velocista que o Brasil já teve. Né? Acordei de madrugada para ver ele em 88 no 100, dos 200, lá em Seul, apesar do fuso horário. Né? Contava aqui antes que comprei, foi assim, eu comprei a Olimpíada muito tempo, um fã, um olimpista de coração, e o Robson assim, me emocionou muito, eu e meu pai. A gente sempre viu a Olimpíada junto, meu pai está vivo até hoje, ainda bem com saúde, ainda é um fascinado por Olimpíadas, e me acordou lá para o final dos 100 metros. Acorda aí para ver o Robson Caetano. Que demais. O Robson Caetano está aqui na minha frente agora. Final polêmica. Acho que a final mais, assim, as finais do Bolt foram todas muito esperadas, mas a final mais polêmica, que certamente gerou mais... É porque não vivíamos a época das redes sociais, né? Mas imagina aquela final de 100 metros de 88. Teria sido um boom. Eu vou aproveitar só para falar. Então, um cardiologista, né? Que é o Fabrício Braga, fã de esporte, muito fã. Outro também que é muito fã, o Luiz Macedo, com certeza. 2 cardiologistas top, mas que amam o esporte. Ok. Então, agora nesse momento... Estamos todos apresentados. Prazer em conhecê-los, de estar com vocês. Vou contar a minha história. Não peguei a Olimpíada de 88. Sou um pouco mais novo que o novinho. Fabrício, mas a de 96, a primeira medalha do nosso Atlanta. revezamento. Eu, com 10 anos, tive o prazer de vê-lo. E como disse o Fabrício, tê-lo aqui do nosso lado hoje são um prazer inenarrável. Eu pude agraciar. A Atlanta era mais fácil de ver, né?
mais cedo. A Atlanta era melhor. Eu lembro que a Atlanta, eu cheguei do plantão, já estava no final da faculdade, cheguei do plantão do Souza Aguiar e vi a cerimônia de abertura. Teve o discurso do Bill Clinton, Foi impactante. Agora, falando um pouco sobre a emoção, né, de você conseguir bater tantos recordes, ficar tanto tempo em evidência. Foram 10 recordes, né? Foram 9 individuais e 3 e 2 revezamentos. Eram 11 recordes. Certo. Sobraram alguns poucos, né? Mas a gente sente uma alegria muito grande e, ao mesmo tempo, uma certa melancolia. Porque você ser o único, né? Você começa a se tornar referência para vários e você não tem uma referência dentro do Brasil. Aí você tem que começar a procurar competir fora do Brasil. E eu investi muito tempo e recurso para ser o melhor dentro do Brasil e fora do Brasil, como eu consegui, né? Tive a oportunidade de vencer grandes nomes do esporte, Ben Johnson, Linford Christie, Carl Lewis, esses caras todos da minha geração, muitos deles que se envolveram e tiveram problemas com exame de doping, e é algo que a gente precisa falar com uma certa propriedade e autoridade, porque numa final olímpica que tem um Ben Johnson que se tornou bode expiatório em 1988, por conta de vaidade, tinha muita vaidade envolvida e um certo rancor, muito arranca-rabo durante o ano de 87 e início de 88, até a Olimpíada, que aquela final aconteceu no dia 22, se eu não me engano, de setembro de 1988. E estar ali como espectador foi bom, e fazer parte dessa história foi melhor ainda, porque me colocou como o único atleta brasileiro a fazer final dos 100 metros na história do Brasil. É o primeiro ponto. Chegar em 5º lugar, né? Passar pelas eliminatórias, semifinais, finais, e não ter tido a oportunidade de receber aquele ok do meu treinador lá na arquibancada. Ele não estava presente. Me quebrou psicologicamente. Fala isso. O que aconteceu com o seu treinador? Eu sempre digo o seguinte, o atleta ele é movido a gatilhos, né? São importantes e necessários. Eu, quando comecei minha carreira, eu recebi uma frase de impacto que mudou muito a minha vida. Eu, com 12 anos de idade, eu ouvi a seguinte frase: para de pensar pequeno, você é olímpico. Falei, olímpico? Será que eu sou? E, de repente, eu me vi numa Olimpíada anos depois. Quem te disse isso? Sônia Rissetti. Foi minha primeira treinadora, uma psicóloga, que trabalhou muito a minha cabeça para que eu pudesse encarar os adversários sem medo do uniforme. Porque o Brasil vivia uma síndrome de vira-lata muito grande. Essa história de o americano, ou o inglês. E eu entrava na pista, assim, os caras são iguais a mim, cara. Não existe diferença. A diferença está na preparação, está na maneira como eles se alimentam, em todo o aparato que dá suporte a esse atleta, o que no Brasil não tínhamos. Hoje nós temos, graças ao Comitê Olímpico do Brasil, que faz um trabalho de excelência, junto com as confederações e federações, que as federações ainda estão remando, mas as confederações estão hoje num patamar diferente, num nível diferente, dando suporte providencial aos atletas, mas ainda na minha concepção, humilde é um pouco ainda, pode ser melhor, mas o atleta tem que fazer por onde? E nós somos remanescentes de uma geração que entrava na competição por uma bolsa na universidade. Eu comecei por conta de um prato de comida. Nossa. E as pessoas ficavam assim, mas como assim? Eu falava, cara, meu sonho era entrar no Mourisco, tinha o Mourisco Mar e o Mourisco, onde hoje tem uma série de um empreendimento ali de imobiliário ali, entrar no Mourisco e poder saborear aquele prato de arroz com feijão, eu lembro, bife com batata, bife com um ovo por cima e aquela batata frita. Gente, eu consigo sentir o cheiro hoje aqui, o aroma.
Por quê? Nós não tínhamos essa possibilidade em casa. Então, treinar se fazia necessário para poder alcançar isso. E eu falava, poxa, um dia eu vou chegar nisso, um dia eu vou chegar nesse prato de comida. Foi quando eu ouvi essa frase. Você pensa muito pequeno. Você vai conseguir esse e muitos outros, porque você é olímpico. Para de pensar pequeno. E aí a Sônia R7 realmente foi muito feliz nessa frase que disparou o primeiro gatilho. E aí vem os outros gatilhos que acabam te levando à quebra de recordes, a se manter em evidência durante muitos anos. E para a gente é sempre um privilégio poder encarar os adversários de igual para igual, pensando da seguinte forma: você é tão homem quanto eu, você é tão atleta quanto eu, a diferença está na preparação, que é mental. E por isso que eu digo que o melhor doping e natural que a gente possa ter na vida é o estímulo mental. Para tudo. Você consegue mover montanhas, literalmente, se você quiser, com poder na mente. Agora, precisa ser estimulado da maneira correta, precisa ser levado à exaustão, treinado à exaustão, também como é treinado o físico. Por isso que esses gatilhos se fazem necessários. E eu sou muito grato à Sônia R7 por ter disparado esse primeiro gatilho. E o caso do Carlos Alberto Cavaleiro, eu olhei para lá, que era o meu técnico na época, e ele não estava naquele lugar. Na final olímpica. Na final olímpica do 100. E ele disse que ficou nervoso e não conseguiu assistir a final dos 100 metros. Ele estava precisando de psicólogo para falar, não, a sua função é ficar aí porque você vai dar força justamente para o seu atleta. Mas é Que difícil, doideira, sabia? né? É muito difícil você... você pode perguntar a qualquer treinador. Como é que é estar numa final e você vendo os seus meninos jogando, ou os seus meninos correndo, treinando? Fala assim, cara, minha vontade é de entrar. A vontade do treinador é de entrar. Pergunta o Bernardinho. Então é muito... a relação forte, é né? muito forte. Esse envolvimento é muito forte. Você se torna realmente, por exemplo, num jogo de vôlei, o 7º jogador como treinador. Num revezamento 4x100, o 5º corredor, né, junto com uma torcida gigantesca. E eu pensei na época, cara, 3 bilhões de pessoas assistindo no mundo inteiro, todo mundo querendo ver Ben Johnson contra Carl Lewis, e eu tô aqui sozinho, cara. Isso me quebrou um pouquinho. Nossa. E você é o único brasileiro que participou de 2 finais, né? Na Nos mesma 100 Olimpíada. E 200 na mesma Olimpíada, Exato. que foi justamente Seul. Eu sou... E nunca mais tivemos ninguém Não. numa final olímpica de 100 metros. Não. Nunca tivemos. Nunca Só tivemos antes, Não, só ele. nunca tivemos antes e depois de você. Só depois de ele. mim. E assim, eu oro muito, oro a Deus para que os meninos que bateram o meu recorde, né? O Eric... Durou 35 anos, né? ele Seu consiga- recorde de 100. 10:00. Esse também 10:00. Esse é- Que era Relevante. 9,99. É, Eu vou botar um pois é. 9,99. Mas eu aceito 10,00 porque acabou virando minha marca, né? RC10, RC10, RC10. muito legal. E eu abracei essa marca, né? O Robson Caetano é uma... Hoje você fala Robson Caetano, aí alguém fala assim, cara, eu já ouvi esse nome. Peraí, Não tem ninguém que critica isso. é porque eu Imagina. Eu sou ligado que ao esporte coisa. no Brasil. Não tem Qualquer ninguém que pessoa critica tenha isso. conhecimento do esporte. Exatamente. eu fiz muita coisa, gente. Não, E aí esse diria que- recorde foi quebrado em 2023, não é isso? 2023, isso. É, pelo Eric. Pelo Eric. E- Pela própria personalidade e tudo mais, assim, Joaquim Cruz ganhou uma medalha de ouro, mas você é a figura mais conhecida do atletismo brasileiro. Até porque eu Indubitável. permaneci no Brasil. Sim. Exato. Eu Isso fiquei aí no faz Brasil. diferença. Né? Então, você ficar no Brasil, treinar no Brasil e você conquistar tudo que foi conquistado, treinando nessa terra aqui, é o primeiro motivo de orgulho. Porque eu falei, uma vez eu dei uma entrevista dizendo, eu lembro que foi para o Tino Marcos. O Tino Marcos me perguntou, pô, Robson, Esteve aí nessa Esteve aqui também com a gente. pô, um querido. É, maravilhoso. Querido. Ele, porra, mas por que você não vai para os Estados Unidos? Lá tem uma preparação melhor e tudo mais. Falei, cara, eu vou para os Estados Unidos, mas depois que eu conquistar minha medalha individual, eu vou. Até porque o meu sonho é morar na Califórnia um tempo, passar um tempo na Califórnia, estar por lá. E foi o que aconteceu. Seul, eu medalhei,
88, 89, eu mudei para os Estados Unidos. E fiquei lá 4 anos. O ciclo de 88 para 92 você fez... Eu fiquei nos Estados Unidos. Fiz nos Estados Unidos. Foi um ótimo... Assim, a preparação foi a melhor. Mas se você perguntar, Robson, o que tem de diferente? Nada. É só o ar. O ar é diferente. É o ar. E a língua também, né? A língua, você se adapta, né? Mas o ar... Mas as estratégias de treino e tudo não mais... Não mudou nada, porque o meu treinador foi comigo. Levou a família inteira, ele mudou. Aliás, hoje ele é cidadão americano por conta dessa mudança. Ele, as filhas, todo mundo. E nessa época tinham outros atletas. Joaquim Cruz estava lá também. Joaquim morava, ele se mudou, ele saiu do Oregon por conta do pólen. Ele foi bem antes. Acho que antes de 84 ele já estava lá. Ele foi para lá em 1981. Ele bateu o recorde mundial juvenil, 1,44,3, aqui no estádio Célio de Barros, e foi embora para os Estados Unidos. Recebeu um convite da Universidade do Oregon para competir lá e foi ficando, só que ele começou a sofrer com alergia a pólen. E começou essa... E eu lembro que nós chegamos lá em 88, no finalzinho da preparação para os Jogos Olímpicos, ele falou, cara, ano que vem eu vou embora, vou pegar a Mary e vou embora. Ela já sugeriu que a gente se mude para a Califórnia, qualquer lugar na Califórnia, onde não haja pólen. Eles se mudaram para San Diego e lá eu encontrei um suporte muito grande do Agberto Guimarães, do próprio Joaquim Cruz, para que a gente pudesse chegar lá e sermos bem recebidos. Foi muito legal. Eu te perguntava, no seu staff, além do seu treinador, você tinha mais alguém que te acompanhava? Não. Era o treinador, ele era basicamente tudo. Ele alongava, ele dava massagem, ele... Parte da alimentação. Fazia basicamente tudo. A alimentação, nem tanto, porque eu sempre fui muito regrado com relação à comida. Até porque, aquela história, para quem treinou por um prato de comida, você começa a entender que existem um horário certo para você poder fazer a ingestão dos alimentos, o treinamento de que maneira ele ia acontecer. Eu fui adaptando muitas das coisas que eu aprendi e comecei a ler, até fazendo educação física durante a minha trajetória no mundo acadêmico. E com isso, quando você entra no mundo acadêmico, você começa a perder um pouco da coragem. Eu sempre digo que o atleta precisa ser, aspas, ignorante. Ele não tem que entender nada, ele tem que executar. Executa. Filho, vai lá e executa. Sem saber que é impossível, vai lá e faz. Exatamente. Não então, sabia que era, né? É bem Foi por lá aí. e... Porque senão você fica limitado. E você começa a encontrar nos livros, né, do mundo acadêmico respostas para aquele cansaço, para aquela dor física, por que acontece isso, o que é lactato, o que é aquilo. Aí você fala, caraca. E no alto rendimento, definitivamente, eu digo isso para os meus alunos no personal, no funcional, falo, isso não é saudável. Esquece essa história. Não, professor, mas eu quero... Esquece. Vamos fazer aqui, ó, bonitinho, bacaninha, todo mundo junto, é bem mais divertido. E tem que ser divertido, porque a gente está tratando de longevidade. Exato. Esse que é o grande pulo do gato. Melhorar as bases, as pernocas precisam estar bem e os gastrocnêmicos... As batatas da perna, tá, gente? As batatas da perna ou panturrilhas precisam estar fortalecidas, porque é aquela história. Coração periférico, não é isso? Nós temos 3 isso, corações. Doutores? É isso aí. Nós temos 3 corações. Dois lá em cada pernoca. E esse aqui que o venoso precisa voltar, né? E voltar bem. Fiquem super à vontade para questionar a hora que você... Eu quero saber muito daquela final de 88. Lá 88. Então vamos voltar. Fale da do final. Ben Johnson, até porque... a gente quer falar também disso. Né? Como cardiologista, né, isso que era quase que uma prerrogativa dos atletas de alto rendimento, invadiu as academias, chegou no corredor de rua, chegou no ciclista de vista chinesa. E isso tem sido um problema, né? Isso tem sido um problema que tem, eventualmente, ceifado algumas vidas, como recentemente a gente teve um fisiculturista jovem de 22 anos, enfim, que faleceu por conta disso. Não é o primeiro, certamente não será o último, mas eu acho que o esteroide anabolizante assim, ganhou assim, o mundo, o nome, essa palavra, né? A maior parte das pessoas a conheceu no doping do Ben Johnson. Muita gente
Vamos estabelecer uma... E você diz que ele foi o bode expiatório, né? Ele foi o bode Significa expiatório. que tinha mais gente. Tinha mais gente, né? Tinha muito mais gente. Só que ele que... Só que ele... Aquela história. Ficou na- Entre você jogar no fogo um Lewis ou o Ben Johnson, quem é que dá mais ibope? O Lewis ou o Ben Johnson? O Lewis, O claro. Lewis, claro. Então vamos jogar esse aqui. O Ben Johnson acabou ficando porque muito eu conhecido nem- por algo negativo, né? Exatamente. Que foi eu não me o lembro da- o Ben Johnson teve em 84 Ben também? Johnson foi terceiro na Olimpíada de 84. Eu não me lembro Ele ficou em disso. terceiro É. com 10,21. O Lewis venceu com 9,99. O Sangrate ficou em segundo com 10,05. E o Ben Johnson ficou em terceiro com 10,21. Se eu não me falha a memória. Mas vamos colocar a coisa no mapa mundi. Tá? O doping, ele tem uma relação direta com os países do leste europeu. Aqueles países como a Alemanha Oriental, a União Soviética, que era um bloco, era tudo um bloco gigantesco. A União Soviética era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era um bloco gigantesco, depois desmembrou. Aí você tinha ali a Alemanha Oriental com os seus atletas que você olhava e falava assim, cara, isso não é uma menina, cara. Isso é um menino, praticamente. Iugoslávia, Tchecoslováquia, aí nós tínhamos uma tcheca que bateu o recorde do mundo dos 800 metros em 1988, Jarmila Kratochvilova, que perdura até hoje. É um resultado quase que imbatível, difícil de alguém bater. O recorde da Marita Koch foi batido em 1985, do 400 metros rasos, 47,90, que é uma marca quase que, assim, difícil quase que imbatível. Como os 100 metros da Florence Griffith-Joyner, Como né? os 100 metros da FloJo. Talvez Então, seja imbatível mesmo. Que eu me lembro, você conheceu meu pai, né? Que era corredor, né? E meu pai falava assim, gente, como é que ninguém vê a Griffith Joyner apareceu? Lembro das fotos antigas, né? Com o rosto de menina, assim, né? Delicada. E quando ela surgiu ali, né? Explodindo, eu falei, gente... Então era mesmo cara de que ela estava dopada, né? você sabe que ela tinha problema com peso. Né? Ela era uma menina gordinha, quase que indicaram ela para fazer arremesso de peso. E ela, através do atletismo, perdeu. O marido, se não me engano, era o treinador dela. O marido dela era o Al Joyner, Al Joyner. que era o saltador de triplo, que foi vice-campeão olímpico em... foi campeão olímpico em 84, Los Angeles. Ele foi campeão olímpico. E o treinador da FloJo, quer dizer, o head coach, na verdade, era o Bob Kersey, que era o camarada que, por trás dessa história toda do... você pode ingerir isso, pode tomar aquilo, pode fazer isso, em UCLA. Tá? Com os boicotes de 84, de 80 e 84, em 80... assim, o Vitor Saneev nunca venceria o João Carlos de Oliveira. Né? O João Carlos de Oliveira saltou acima de 18 metros e, assim, foi uma Olimpíada que favoreceu muito aos soviéticos. Oliveira, nosso João do Pulo. Nosso João do Pulo. Não, só foi queimado, né? Ele teve um salto que ele queimou, que não queimou, nitidamente, o cara levantou a bandeira. Ele fez o salto, saiu para comemorar. Isso. E aí os caras... levantaram, um olhou para a cara do outro, outro olhou para a cara do um, e aí levanta a bandeira branca ou vermelha, branca ou vermelha, branca ou vermelha. Aí alguém deu um sinal, levantaram a bandeira vermelha. Aí taparam a marca do João Carlos de Oliveira. O João Carlos voltou para reclamar, já era. E começa aí. Foi um absurdo. É um dos maiores absurdos dos Olímpicos. E são histórias que estão muito ligadas intrinsecamente com essa história do doping. Sim. Claro, Então lógico. você tem 80 acontecendo isso. 84, um cara promete ganhar 4 medalhas olímpicas. Exato. E ganhou. Para repetir o feito de Jesse Owens em 36 e ganha as 4, conquista as 4 medalhas. Gente, eu tenho que estar muito seguro para fazer uma afirmação dessa. Eu tenho que estar muito bem preparado. Eu tenho que estar apoiado em algo que me fortaleça muito mentalmente e fisicamente
para chegar lá e conseguir o que ele conseguiu. E se não me falha a memória, foi o último campeão olímpico de salto e corrida. Foi. Não, O Lewis, porque acho que... essas duas coisas se separaram bastante depois, né? Isso. Foi. Hoje a gente não tem mais essas pessoas, Não. esse cara que salta e corre. Até porque não dá mais para acompanhar. Não dá mais para No nível acompanhar. que está, é impossível. Já naquela ocasião já era... Então, E existe uma velocidade ideal para você atingir o ângulo certo para entrar na tábua e sair da tábua. Se você corre, por exemplo, mas o Usain Bolt poderia ser um grande saltador de distância. Poderia, se ele conseguisse correr regradinho ali, mas ele não consegue. Até porque a distância é menor, né? Uma distância muito E ele curta. acelerava no final. Então, certamente não ia são conseguir. essas nuances que são bacanas do esporte. E aí você vai para 1984, acontece tudo isso, o cara ganha um monte de medalha, não sei o quê, multimedalista. Aí surge uma pergunta de um cara chamado Francis, eu vou lembrar o primeiro nome dele, que era técnico do Ben Johnson. Ele pergunta para o Ben Johnson: você quer ganhar a próxima Olimpíada? Aí ele diz: claro. Para você ganhar, você tem que fazer a mesma coisa que esse cara ele faz. Aí ele fala: mas o que é? Vou te explicar. E aí explica, tintim por tintim, como é que vai acontecer todo o processo para ganho de massa, para ganho de sei o quê. Charles Francis faz essa proposta para o Ben, para a equipe que ele lidera. E aí está Ben Johnson, Desai Williams, a Yasserenko, tem uma galera. E essa turma toda entra nessa onda. Beleza, ele chega na Olimpíada, ele chega no Mundial de 87 e acontece um pricopó, ou picrocó, sei lá, um arranca-rabo, isso aí, um quiprocó de arranca-rabo entre Lewis e Ben Johnson. Um chamam disso, o outro chama isso daquilo, eu não vou perder para isso, mas você é um canalha porque você fez aquilo, e aí se arrasta ao longo do final, depois do Mundial de 87, até a Olimpíada de 88. O ano inteiro eles tocando farpas, e aí, eu vou nessa competição. Você vai? Então eu não vou. E assim, ofereciam milhões para os caras para o embate, e ninguém conseguia fazer o embate. Aconteceu exatamente na Olimpíada, e aí todo mundo estava esperando isso. O mundo inteiro esperando, na final. Só que eu perguntei ao Ben Johnson, eu falei: Ben, por que você... Cara, final olímpica, cara. Por quê? Ele falou assim: Robson, você acha que eu seria tão estúpido de chegar numa final olímpica dopado? O que ele diz é que ele foi para uma festa e batizaram a bebida que ele tinha ingerido. Falei: cara, é muito vago, cara. Assim, mas eu não acho que tenha sido lá. Eu tenho uma outra linha de raciocínio, mas essa eu não posso falar, até porque a pessoa que está envolvida pediu para que eu não falasse sobre isso. E foi momentos antes do doping. Do exame de doping. Por quê? Qualquer um entrava. Para você ter uma ideia, as mulheres colocavam saquinhos de urina dentro da vagina, porque não ia um oficial dentro do... para não ferir assim a intimidade, para não deixar constrangido. A menina ia, furava, botava. Aconteciam esses absurdos. Então, hoje o doping ele é muito mais criterioso, ele é fora de época. O cara bate na porta da tua casa: a gente veio aqui para colher... Passaporte biológico. E aí você tem cabelo, tem sangue, se for o caso, tem urina. É muito mais criterioso. E aí, em 88, acontece essa final do 100. Quando acontece essa final do 100, tudo isso que eu acabei de falar, que tem a ver com geografia, essa final do 100 sintetiza o mal que o doping pode fazer e que, ao mesmo tempo, pode fazer o bem. Mal por quê? Porque
alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que pagar. Alguém tem que ser pego. E eles estavam, assim, muito de olho no Ben Johnson, porque o recorde que ele bateu no ano anterior foi assim, já tinha sido algo astronômico. E quando ele corre 9,79 em 1988, o pessoal fala assim, é unbelievable, é inacreditável. E a margem que ele dá. Ele chega a quase 10 metros à frente do segundo colocado, que foi o Lewis. O Linford ficou em terceiro, em quarto ficou Kevin Smith, em quinto ficou o Danny Smith, eu fiquei em sexto. E aí vem Desai Williams e o Raymond Stewart ficou pelo caminho. Então você fala assim, cara... Eu na prova eu falei assim, cara, não é possível. Eu olhei e falei, cara, não. Se esse cara correu isso, eu corri 9,80. E aí vieram os tempos corrigidos e eu fiquei assim, até um pouco 10,09, 10,11, uma coisa assim. Foi um número ímpar. Então essa final sintetiza o que é possível conquistar através de um trabalho metódico, supervisionado, com doping, para levar um atleta que, entre aspas, foi o terceiro numa Olimpíada, aspas, mediano, a correr um resultado expressivo. E aí é que está o pulo do gato. O pulo do gato não está na preparação em si. Ele está no poder, na narrativa, no poder de convencimento do treinador. O Charles Francis era um grande... Ele convencia qualquer um. E falava, não, você vai chegar, você vai ganhar, você vai chegar, você vai ganhar. Não tem para onde, não tem... É tua medalha. Então, assim, o treinador hoje é a figura-chave no atleta. Assim, a gente tem que ir pelo caminho do doping. Imagina se não tem um Bernardinho na beira da quadra, quase arrancando. Hoje ele está mais tranquilo, graças a Deus. Senão ele ia ter um infarto, naquele lugar. Ou tem um Zé Roberto que... Você acha que ele é calminho? Não, Zé. Mas nem um pouquinho. Ele é um cara Zé que... Roberto, Dois grandes levantadores, com grandes histórias, e que sabem exatamente o momento certo de puxar pelo atleta. Tem atleta que funciona muito com bronca, tem atleta que... Vem cá. E aí pode puxar pro bem e puxar pro mal, Exatamente. Querendo ou não, pode. Eu sempre digo que o doping é algo que você injeta na pessoa, seja palavra, seja que faz a pessoa melhorar o rendimento. O Robson, mas de qualquer forma, a gente sabe que uma medalha olímpica é muito transformadora para a vida de um atleta, né? Muitos vieram, né, de uma vida simples, como você. Por que nunca te seduziu fazer uso de doping? Medo. Primeiro, medo. Porque é aquela história. Eu falo nas palestras para as crianças nas escolas. A primeira pergunta que eu faço, por exemplo, eu vou numa uma escola de comunidade. E a primeira pergunta que eu faço é: quem aqui quer morrer? Quem é que quer morrer aqui? Aí ninguém levanta a mão. Eu falei, levanta a mão, gente. Porque é aquela história. Vocês têm duas opções. A primeira é o caminho... É difícil, é dolorido, é doloroso, é complicado... Porque você precisa abrir mão de muita coisa. Não dá mais para ir a baile funk. Não dá mais para fazer passinho. Não dá mais para fazer não sei o quê. Não dá mais para ficar apaixonite. Esquece. Ou você foca nisso, ou não vai dar em nada. E aí a frustração é muito grande. E o segundo caminho? O segundo caminho, ele é tranquilão, cara. E você vai comprar o tênis da moda, você vai... Legal. Detalhe importante. O teu universo será limitado e você vai morrer dentro desse universo limitado. Por várias razões, por vários motivos. Mas eu te digo, o motivo principal é que você não está evoluindo como ser humano. Ponto. E aí você morre como pessoa. Acabou. E aí não é o tiro que te mata. O que te mata é, por exemplo, o olhar da mãe de desaprovação, de tristeza, de indignação. E muitas das vezes até dizendo, isso não é meu filho. Então, tudo isso machuca muito. E o nosso sonho, quando eu digo isso, é o menino favelado, ele quer dar para a mãe o sorriso de orgulho. Ele quer isso para a mãe dele, ele quer dar uma casa bonita para a mãe. E a mãe é uma figura super importante
para absolutamente tudo. Aí você pergunta, e você foi criado pela sua mãe? Eu falo, não. Eu fui criado por uma bisavó. Depois eu fui encontrar minha mãe. Aí eu já comecei a fazer esporte graças à insistência da minha técnica, a Sony R7. Havia uma certa relutância em eu estar fazendo esporte. Meu avô dizia, um menino forte desse, tem que botar ele na estiva. Eu arrumo para ele trabalhar lá no Cais do Porto, para trabalhar comigo lá, que ele era de marinha mercante. E minha mãe bateu o pé e falou, não, se é o sonho, deixa ele fazer isso. Sua mãe não foi sua bisavó que você Foi minha mãe, não, nesse caso foi minha mãe. mãe. A minha bisavó me criou até os 11. Dos 11 até os 18, 19, fiquei com a minha mãe. E aí eu saí para o mundo, porque já se fazia necessário. E as pessoas começaram a dizer, você está ficando metido, hein, cara? Pô, vem com esse castelhano, esse espanhol arrastado aí. Só porque eu estava viajando pela América do Sul, fazendo algumas provas. Mas é importante você situar as pessoas, para que elas entendam a importância do uso ilegal e do uso legal, mas que no final das contas, no bojo, é tudo a mesma coisa. O risco à saúde é igual. E uma coisa importante, não adianta você dar um alimento de qualidade, muita qualidade, para um pangaré. O pangaré vai correr o melhor resultado dele, mas não vai ganhar, não vai conquistar um recorde mundial. Pode até ser que aconteça, porque aí pegaram um fora da curva e deram o melhor para esse fora da curva. É como acontece com os americanos, é como acontecia na época da Cortina de Ferro, antiga Cortina de Ferro. Pegavam os melhores nas escolas e trabalhavam esses meninos, mentalmente e fisicamente. Fisicamente através eles chamam de suco, né? Através do suco. E mentalmente através de um massacre. Era um massacre. Eu vi treinamentos assim que me assustavam. Falava assim, gente, o cara mandava dentro do ouvido dos caras. Fui para lugares que eu estive em Bucareste e eu falo, cara, eu vivi várias fases do esporte, assim, e política, né? Porque estava tudo muito meio que ligado. Antes de 89, antes da queda do Muro de Berlim. Eu estava em Berlim, né? No dia que o muro caiu, eu estava em Berlim. Caramba. Olha isso. É uma coisa louca. Um monte de gente correndo pela rua. Ficamos sitiados 3 dias no hotel. A gente não pôde sair para lugar, não para fazer nada. Até a poeira baixar e a gente pegar um carro para sair dali de Berlim até a Iugoslávia e na Iugoslávia pegar um voo para voltar para Só para França. pontuar o que você estava falando, né? Você faz esse trabalho com jovens, né? Para conscientizá-los que não é legal usar nenhum tipo de suco, né? Que não seja saudável. Mas a gente fica imaginando, né? O que o Robson não teria conseguido conquistar, né? Se não, eu não estou falando que você usasse, mas se os outros não usassem, não é? Porque o seu talento estava acima de tudo. Igual, igual, né? Essa que é a questão do doping, né? Vocês falando do doping, eu assisti recentemente uma aula do professor Fernando Solera, que é o responsável da comissão de dopagem da ABCD, e ele falando sobre o histórico do doping nas Olimpíadas. E a primeira unidade antidopagem foi na Olimpíada do México, em 68. E até o doping do bem, obviamente, outros atletas foram pegos. Só que esse, até pela rivalidade, tudo gerou uma comoção tão grande que, para muitos, esse foi o primeiro atleta a ser pego no antidoping. Não, mas foram muitos. Mas então aproveita e pontua, porque eu acho importante a gente também, isso aqui é um serviço, né? O que faz realmente com o coração alguém que se dopa? Os efeitos são vários, né? Ao coração, benefício nenhum, só existem riscos. Né? Os riscos são, óbvio, existe uma individualidade, algumas pessoas podem ter, outros não, mas a gente não tem como saber quem vai ter, e os efeitos são de aumento, né? Porque que acontece? Ele age no músculo, aumentando por uma série de mecanismos moleculares, né? Dentro da célula muscular, aumentam muito. E esse efeito pode acontecer também no coração. Então, hipertrofia do coração e, mais à frente, piora da função cardíaca, né, Luiz? São os efeitos assim que a gente vê com alguma frequência e são tempo e dose dependentes. Mas podem acontecer
né? Sobretudo com as pessoas hoje querendo resultados mais rápidos, né? Estéticos, né? Eles estão falando de gente que quer usar para ficar mais forte, não é para ganhar medalha olímpica. Não que para ganhar medalha olímpica seja algo justificável, em hipótese alguma não é, mas esses são efeitos diretos do músculo do coração. Mas tem outros efeitos também, né? E um dos grandes problemas é que, dependendo da extensão desse dano é irreversível. Isso. Então, muitos dos atletas, pacientes que a gente lida no dia a dia, em algum momento eles se arrependem. Só que, às vezes, Não tem mais jeito. já é tarde demais. Alguns não têm nem a chance de se arrepender. Isso. O primeiro evento já é uma morte súbita. E os outros que se arrependem, infelizmente, vão ter que carregar aquelas sequelas para o resto da vida, né? Uma coisa que a gente fala muito, né? E a gente tenta conscientizar as pessoas em geral, né? Hoje, a mídia, enfim, ela trabalha para o lado bom, mas tem os que trabalham também para o lado nocivo. E muito na ciência, no estereótipo do corpo bonito, como desde lá da época do Mr. Olímpia, da década de 60, 70, as pessoas olham fora, mas não estão olhando por dentro. E a gente fala muito isso. Às vezes a pessoa que passa a medicação, o esteroide, ela não pega as consequências. É muito simples. Olha, toma isso aqui, você vai ficar bem, vai conseguir seus objetivos e toca a sua vida. E aí, na verdade, quando acontecem os problemas, essa pessoa que passou não está mais lá. E aí a gente, enfim, acaba pegando essas consequências danosas dos esteroides nos indivíduos. E além dos efeitos diretos sobre o músculo do coração, ele progride a formação de placas nas coronárias, aumenta a pressão arterial, piora absurdamente. Esse é um efeito quase uníssono, né? Todos têm, uma piora absurda do perfil lipídico do colesterol, ele aumenta o colesterol ruim e isso aí fica quase que um sinal que a gente olha assim, não há outra chance disso a pessoa não está tomando esteroide anabolizante, que é a redução absurda do colesterol bom. Em mulheres, então, o colesterol bom, que é o HDL, né? Abaixo de 30, é praticamente patognomônico, que significa. Não há outra possibilidade, entendeu? E a gente tem visto hoje, tanto homens quanto mulheres, usando esteroides em doses... e aí a indústria do esteroide usa uma série de terminologias para dar uma cara boazinha, né? Bioidêntica, né? Dose fisiológica... Isso é uma coisa que eu escuto muito. Nanodose, coisas eles falam, não, doutor, essa dose aqui o médico falou que não faz mal. Absolutamente nada disso é comprovado. Não há nenhuma evidência científica de qualquer dose assim, exceto em homens, né? Em homens com deficiência comprovada de testosterona, que não é só pelo exame laboratorial, né, Luiz? Esses sim vão ser. E isso com doses super controladas, uso transdérmico, mas assim, na maior parte das vezes não é isso. 99,9% do uso de esteroide anabolizante é para fins estéticos, né? 0,0001 para fins desportivos. E um número infinitesimal para fins terapêuticos, infelizmente. E aí, quando existe uma competição, como o Robson estava comentando aí, do Enhanced, né? Que mostra justamente os atletas dopados. Isso na cabeça dos jovens que estão assistindo, né? Quero chegar lá, quero ficar desse jeito. Se eles estão fazendo... Né? Então, assim, é um antisserviço também, né? Acho que o nosso papel... Desculpa te interromper. Não, pode falar. Nosso papel enquanto médico, né? Enquanto formadores de opinião e promovedores da saúde é justamente evitar que isso se mantenha e se perpetue. Sim. Que daqui a alguns anos a gente olhe esses eventos e fale, poxa, que absurdo que eles propuseram, que fizeram. Porque realmente se tornou um mercado em que as pessoas... Muito profícuo. Exatamente. Né, para quem prescreve. Isso aqui é muito perigoso. Mas, de forma alguma, também é uma coisa que a gente tem discutido muito nos eventos de sociedade de cardiologia. A gente deve tratar essas pessoas que chegam nos nossos consultórios como um criminoso. Que, na maior parte das vezes, alguém prescreveu para ele. Ou foi um treinador, ou foi um próprio profissional de saúde, e o profissional de saúde cada vez mais envolvido nisso. E, como o Luiz falou, esse profissional de saúde, na maioria das vezes, não trata as complicações, sobretudo as cardíacas, né? Já tive a infelicidade de ver as complicações mais terríveis
possíveis do uso de esteroide e não dá para garantir que quem está usando não vai ter. Por menor que seja a dose, por mais pseudo-seguro que tenham lhe dito que não dá para prever absolutamente nada disso. Experiência recente dessa semana passada, perdão, um paciente, um atleta amador, foi no meu consultório e aí, naturalmente, você vê a complexão física, você já pergunta, Imagina. você faz algum uso de substâncias, de hormônio e tudo? Eu falei, não, doutor, eu faço, mas controlado, microdose. Eu faço com esses microciclos. essas frases. orientado por médico. Ele falou, não tenho nada. Eu falei, tá bom, então deixa eu ver seus exames. E aí, para fins comparativos, uma testosterona ali de 1000 já é uma testosterona excelente, de forma fisiológica. Testosterona É raro, né? É raro. Testosterona dele era 8000. Nossa. E aí eu falei para ele, ó, essa sua microdose Tá vai exagerada. acabar com você. Nunca é. Nossa. Exatamente. Infelizmente, assim, e no esporte, né, assim, trapacear é muito ruim, né? Então, assim, o Robson foi trapaceado em Pois é. 88. Foi. Exatamente. É verdade. E quando acabou a prova, vocês, tipo assim, vamos pegar o bem vai cair. Vocês acharam Não. isso? Não, ninguém achou nada. Foi tudo muito... Rápido, né? toda a situação, todo parecia tramado. Quando você para e olha direitinho, parece um filme, parece que foi tramado, sabe? Vamos pegar aquele cara ali. E ó, todos vocês, por exemplo, os finalistas, todos vocês eram testados? Não, Não. só os 3 primeiros. Só os três Os 3 primeiros e um sorteado. Entendi. Hoje os 8 fazem o exame na final. Mas o que favorecia demais essa trapaça. Pois é. Porque aí o cara fala assim, pô, se eu tirar o pé do acelerador aqui, eu já sei que eu vou conseguir fazer um grande resultado. Eu não bato o recorde aqui, mas vou bater o recorde em algum outro lugar que não tem exame antidoping. Agora tem exame antidoping em 98% das competições, elas são realizadas. E vocês que vão competindo, né? Porque a gente conhece vocês quando a mídia nos mostra, mas vocês estão competindo junto da idade de 15, 16 Exatamente. anos, né? E você sabe assim que, cara, não é impossível que isso, né? Que você pega a carreira do Bolt, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, ele tá batendo o recorde mundial desde 15 anos de idade. Ele vem... Ele é um fora da curva. E aí é esperado que ele vai fazer alguma coisa desse tipo, assim. Mas você vê um cara do nada faz 9,79, como você falou, assim. Mas se você pegar, por exemplo, a Olimpíada que o Bolt correu foi Atenas, 2004. 2004 ele correu Atenas. Correu, foi a primeira dele. Foi a primeira Olimpíada dele. É assim... Foi Pequim. 2004. Ele correu 2004. 2004 ele correu. 2008 ele arrebentou. 2008 é, aquele ganhou foi bateu, Pequim. 2004 Ele pífia. A passagem dele foi pífia. Ele, nossa, Mas a muito camisa, garoto, né? a camisa é um menino, camisa caindo ainda assim e tal. Mas você já via ali um potencial. Já viu o potencial. É claro que em 4 anos ele correu 19,95, 19,98, uma coisa assim. Com 18 anos. já corria sub-20, né? E aí, em 4 anos, ele sai de 19 para 19,30. Que recorde mundial. Que é o recorde mundial, agora é 19,19. Que foi... Ele quebrou em Berlim. Tem um garoto novo agora, australiano. Eu vi. Goat. O garoto correu 19,67 e tem 17 anos. Incrível, né? Aí você fala, são os fora da curva. Num garoto como esse, você administra o trabalho no limiar, porque existe o tal limiar, que você é permitido estar ali dentro daquele limiar. Normalmente os caras trabalham 1 ponto acima do limiar, ou 2 pontos acima do limiar, para ir cortando até chegar na competição limpo, dentro do limiar. O que acontece? Nós produzimos todos esses hormônios. A gente produz isso já. O que os caras, eles potencializam isso. O problema é que eles abusam demais. São microdoses. Essas microdoses são cavalares. Não existe isso. Quando muito, na maioria das vezes, eles ainda misturam. São vários esteroides. Empilhamento.
Exatamente. Isso Não, é catastrófico, com substâncias, às vezes, só testadas em Animal. drosófila, em Animal. mosca da fruta. Exatamente. Nossa. Então, Isso a coisa é assim, o bastidor, é claro que existem grandes profissionais que trabalham com a recuperação muscular de pessoas que têm aí problema de perda de massa muscular, densidade muscular. Então, são trabalhos que são muito sérios e que precisam ser reconhecidos, mas existe uma turma que está... o caso desse menino que faleceu por conta de estar tomando insulina. Gente, é assim... Gabriel Ganley, né? Gente, em casa, sozinho. São vários jogos que fazem isso. Mas é um universo muito solitário. Você ser bom é solitário. E aí, quando você quer atingir a excelência... Porque era um menino com 22, ele ia chegar a uns 26 e estar no Mr. Olímpia. O pensamento é esse. Aí você pergunta para o Arnold Schwarzenegger, você se arrepende? Ele vai falar, não, porque eu fiz tudo dentro de um critério com micro não sei o quê, com não sei o quê. Vai dar essas desculpas. Não porque ele está vivo, né? E não porque ele também está vivo. É isso que o Robson falou. O esteroide é uma roleta russa. Sim. A pessoa usa e pode chegar aos 70 e aí usar isso como, mas eu usei e não aconteceu nada comigo. E pode parar aos 22. Então, é a primeira pergunta que o Robson faz na escola. Você quer morrer? Não, muito Isso é importante. fato. As pessoas falam, não, ninguém quer morrer. Então, já que você não quer morrer, para de fazer besteira. Pensa no seguinte, o caminho é único, só tem esse. O caminho é trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da excelência, que é treinar o básico à exaustão. Treine, trabalhe, porque você vai chegar. Demora um pouco mais? Demora, mas você chega. Vou dar um exemplo. Canetas emagrecedoras. Cara, virou febre. Tem gente sofrendo nas condições hepáticas assim sérias por conta dessa canetinha. E que é, de certa forma, um desestimulador de apetite que transforma a vida de muita gente para o bem, claro, mas que, a longo prazo, qual é o preço que vai pagar? Sim. E a pergunta é essa que eu deixo para os senhores. E para os meninos, não sabemos, assim, a gente carece de estudos de fase 4, que são os estudos pós-mercado, e, infelizmente, hoje a indústria farmacêutica tem feito muito pouco isso. Sim. Então, assim, o cara botou o remédio no mercado, está vendendo, vou fazer um estudo que possa macular o resultado. E aí, o que a gente fica dependendo? A gente fica dependendo de grandes registros, como os Estados Unidos do FDA, aqui a vigilância sanitária, identificar que, né, e isso depende também dos nós, médicos, notificarmos que, eu estou vendo que tem gente que está ficando com um efeito colateral X, né? Para saber se alguma coisa que naquele período ali do estudo clínico que validou e que mostrou benefício, né, a gente tem, é importante dizer, né, uma dessas moléculas é a primeira molécula emagrecedora a mostrar redução de mortalidade, isso é legal, mas o que vai acontecer no longo prazo? Precisamos dos registros, precisaríamos dos estudos de fase 4, que é esses estudos depois que o remédio entra no mercado. Mas eles efetivamente não estão acontecendo. Não, e só para separar também, para o pessoal que está em casa, você que está em casa, pelo amor de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente, falando sobre os esteroides anabolizantes, assim, eu não sou um profundo conhecedor dessa história, dessa matéria, mas vi muita gente morrer. Eu vi gente isso que morrendo. Eu ia te perguntar, né? E aquela história, você fala assim, Robson, por que você não utilizou? Medo. Cara, 1980... Tá boa, 1980... Medo de decepcionar sua mãe, dentre outras coisas. Esse medo é muito relevante. E o medo de morrer, cara. Sim, lógico. Você vai via, né? Você viu, né? Você via o que acontecia na prática e o nível de informação que vocês tinham não era nem de perto que tem hoje. E as transformações, né? Mas hoje você coloca a sua cabeça no travesseiro e pensa,
toda a sua trajetória, toda a sua história e também fica tranquilo porque você fez o lógico. correto, né? Sim, 99 veio das pernas. Desde isso aí. trabalho Muito duro, trabalho. treino, Que coisa repetição, maravilhosa. repetição, repetição. Quantas horas por repetição. dia você treinava? Né? Na época de base, até 9 horas. Toda segunda, quarta e sexta. É muita coisa. Terça, quinta e sábado até 7 horas. E no domingo era um day off com uma quilometragem para ser realizada. Saída 5 a de 10 bloco, quilômetros. 5 quilômetros. Como é que era vezes. isso? De manhã fazia o quê? Que eu era parte? Não tinha de manhã. Não tinha isso. Era um bloco só. Um bloco Você só entraria, direto. e aí à noite eu ia para a escola, para a universidade. Começava às 6h30, 7 horas da manhã e ia terminar lá por volta das 3h30, 4 da tarde. Treino, trabalho. Aí você realizava a primeira parte, que é uma parte técnica, quer dizer, aquecimento, mobilidade. Aí parte técnica, depois da parte técnica, trabalho de velocidade em cima, depois saía para a sala de musculação, para o peso, e aí ali é que está o segredo, ali é que está o azeite. Aí você trabalha músculo a músculo específico, é cansativo, que repete muito, são 3 séries ou 4 séries, tanto, e aí a resistência muscular localizada ou resistência muscular não tem para ganho de massa, só no finalzinho, na passagem de fase de base para fase técnica, aí você faz uma mudança, não é uma mudança radical, e aí na fase competitiva você faz uma mudança radical, quer dizer, o peso fica maior para você poder aumentar a potência muscular. Então, tudo isso era medido, treinado, trabalhado. Você ia para a sala de peso para fazer teste de carga máxima. Então, é assim. Então, você está podendo... vai fazer com essa carga aqui 4 séries de 30 repetições. Eu falo, cara, que isso? Aí você fala assim, mas é levinho. O problema é que lá na terceira série, tu fala assim, meu irmão, tá ardendo tudo. É por aí. Dói. É diferente. Dói, é diferente. E aí, quando eu tô lá na sala de musculação, às vezes treinando, fazendo um treininho, aí vem uma menina, nossa, você é tão magrinha, mas pega esse peso todo. Eu falo assim, é porque já tem uma carga aqui, né? Já tô nisso há uns 50 anos, então é muito tempo. A gente se diverte muito, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente procura mostrar para essa moçada mais nova, né, que não existe um outro caminho. Me entregue o seu melhor. Eu sempre falo assim, né? Me entregue a sua alma, que eu vou lhe entregar o corpo que você deseja. Leva tempo. Não é do dia para a noite. 2, 3, 4, 5 anos, dependendo da sua assiduidade, dependendo da tua entrega. E uma palavra que eu gosto muito, querência. O quanto você quer. Você quer um prato de comida? Você vai ter um prato de comida. Você quer a medalha olímpica? Você vai ter a medalha olímpica. Mas para isso essa tem que fome do trabalhar. Bronx. Exatamente. É a fome do Eu Bronx. tenho alguns colegas, professores de educação física, eles falam para mim, os meus alunos reclamam que o treinamento é monótono. Eles falam assim, para você atingir qualquer objetivo na sua vida, parte da disciplina e do que você deve fazer é monótono. É sempre aquela mesma coisa, é musculação, o trabalho de força, é isso. Saída Você- de bloco, né, cara? Imagina, esses Mas caras... Caraca, quantas saída de vezes? bloco. fala, né? Por exemplo, Vai de novo, vai de novo, meu Deus do céu. pergunta que eu faço para você que está aí. Você que está aí, ó. Você não escova dente todo dia? Exatamente. Você não come todo dia? Você não janta, almoça, janta todo dia? Você não se alimenta? Você não toma água todo dia? Dorme. Dorme. Cara, essa é uma rotina chata? Pô, deve ser chatão comer, né? Tem criança que não gosta de comer. E aí ela aprende a comer. Tem criança que é difícil para dormir. E você disciplina ela para dormir. Ser disciplinado. Então, levantou... tô com uma preguiça, hoje está chovendo, não vou não. Então, não vai, cara. Lembre-se do seguinte. Enquanto você não vai, tem alguém indo. E esse alguém vai ganhar de você. Ponto. É isso. No pain, no gain. Né? Exatamente. Mas eu Exatamente. vou te falar, assim, lógico, são rotinas que são importantes, mas se eu tivesse que escovar o dente 70 vezes por dia, ia ser complicado. Porque quantas vezes você fazia isso? Esses movimentos, assim... Repetitivos, As muitas suas vezes. marcas, quantas Não, vezes as você suas ouviu marcas, isso? pronto, eram muitas. Eram muitas de novo, vezes. vai com a mão, não, de novo. Porque era não sei sempre o quê, assim. Não, perna sobe menos, inclina mais.
E, nossa, mano. Tinha sempre um detalhe para corrigir. Sempre um detalhe muita para corrigir. perfeição para fazer, atuar nesse nível, né? Porque como eu sou de uma geração que vai mudar a estatura dos velocistas. Até então, os velocistas bons tinham até 1,79m, 1,80m, no máximo 1,80m. Eu sou da geração 1,90m. Eu, Lewis, Linford tem 1,91m. Nós viemos de uma geração diferente, uma geração que já passa, que era assim, tem 1,90m, vai jogar vôlei. Era desse jeito. Aí, pirulitão aí, que nem, por exemplo, o Alisson, tem 1,96m. Vai jogar basquete. Meu filho, por exemplo, tem 2,2. Vai jogar basquete. Era assim, no olhômetro... Era um estereótipo, Eram estereótipos. Assim, Então, mas quanto mais perna, melhor, né? Mais comprido, melhor, né? Depende. Depende? Porque, por Tem que saber exemplo, usar. na fase de aceleração, na fase de aceleração, fugiu já era. O Bolt tem o quê? Bolt tem 1,96. É assim, fugiu já era. Mas ele começou a treinar com um atleta de Antígua. Muito bom de saída. Tem os menores, né? Tem aquele canadense... Donovan Bailey. Donovan Bailey. Ele... Tinha 1,88m, 1,89m. A Zafa também era mais baixo um pouco. O Azafa tinha 1,80m. Essa geração jamaicana é um negócio absurdo, né, cara? Escola. Pois Tá na outra escola. coisa, né? Tem um documentário sobre isso, sobre no o campeonato Brasil falta esse juvenil, apoio. né? Meu irmão. A quantidade de campeonato juvenil vai selecionando, jamaicano de atletismo. Lota o Arquibancada lotada. Os pais vão, levam as isso, né, famílias. cara? Kingston Apoio. fica vazia. Vai todo mundo para lá, pro estádio para ver um negócio desse. Então, o campeonato o nacional deles é um negócio de louco. Os caras correm, é claro, a competitividade entre as escolas é que fortalece isso. Começa cedo, né? Exato, Então muito tem cedo. outro apoio. Agora, com esse talento todo seu, como é que você descobriu, aliás, esse talento? Você chegou a pensar até em jogar futebol, né? Eu pensei. Eu achava que eu tinha que ser um Sócrates. Como qualquer criança, Pirulitão, né? né? Brasileira. Pirulitão. Você Falei queria- assim, você Se inspirava no Sócrates. E eu tinha a Copa Você é do Rio, você... Eu sou carioca. Ah. Eu sou nascido na Nova Holanda, na favela da Maré. Nova Holanda. Em 1977, eu vi a seleção, aquela preparação, aquela coisa toda. Em 78, eu vi essa seleção jogando com o Sócrates. Eu falei, caraca, esse cara joga muita bola, mané. E aí, passa um Fusquinha Caramelo. Eu estava jogando futebol num campo de várzea. Passa um Fusca Caramelo. Nesse Fusca Caramelo estava a Sônia R7. Aí ela pergunta, que é aquele pretinho ali, pirulitão ali? Cara, esse menino... Não, falando. Não, lá na Fazenda Botafogo já. Fazenda Botafogo. Já com a minha mãe. Já vivendo com mamãe. Aí uma menina falou assim, aquele ali é o Micail. Micail? Mas por quê? Porque ele joga voleibol, pula, salta pra caramba. É mesmo. Leva ele lá pra treinar atletismo com a gente no Botafogo. Que legal. E o Botafogo era o clube da minha mãe. Aí eu falei assim, cara, uniu o útil ao agradável. Só que eu querendo ser malandro, eu pensei, cara, o Botafogo treina aqui em Marechal, futebol. Então, vou fazer o seguinte, eu vou nessa de atletismo e aí eu dou um migué e entro no campo de futebol para ver o que dá. Só que quando eu fui para a Avenida Brasil, fui me dirigindo para a Avenida Brasil, parei na pista de descida, direção Zona Oeste. O pessoal, parou aí por quê, rapaz? Eu falei, não, a gente não vai para o Botafogo? Aqui. Não. Botafogo em Botafogo. Detalhe, eu tinha a grana só da ida, de uma passagem. Nós tínhamos que pegar duas condições, o 362 e o 107, que deixava a gente em Botafogo, a gente atravessava ali para treinar embaixo da piscina do Botafogo. É querer demais. É você se tornar um predestinado. Tinham várias crianças lá, vários jovens treinando. Aí você chegou até lá. E a minha primeira prova foi o salto triplo. Por quê? Porque o João Carlos de Oliveira fazia sucesso nessa época. Ele já era o João do Pulo. Ele foi... Isso foi em 76. Medalhista em 76, Em 76, 76 ele foi medalhista e depois em 80. Então, 80, 75 ele foi no... Em 76 ele foi medalhista. Ele foi campeão mundial, se tornou tricampeão mundial também e ganhou 2 medalhas de bronze. E, por coincidência, eu também sou tricampeão mundial e tenho 2 medalhas de bronze. Olha que coisa, né? E a gente tinha
uma história no salto triplo, muito né? grande, que começa com O Ademar o Ademar Ferreira Ferreira da Silva, passa pelo Nelson Prudêncio, Anísio de Souza, e chega no João do Pulo. João do Pulo, Anísio de Souza, depois vem o Jadel Gregório, Jadel Gregório. que bateu o recorde que era do João Carlos de Oliveira, que era 19,89, ele bate para 19,92. Então, essa história com o salto triplo, ela se deu uma parada, porque não aproveitaram essa vibe para poder investir. É como a gente fala no tênis. Cara, a gente não aproveitou a fase Guga para transformar esse país num celeiro de atletas de tênis. E aí você tem aqui um gato pingado aqui, um gato pingado ali. E esforços pessoais, né? Assim, de família, né? Exatamente. No caso do João, que é um excepcional atleta, certamente vai nos dar muitas alegrias, mas não temos um projeto. Não, isso, infelizmente não. Eu falo sempre o seguinte, os projetos nascem... Projetos não. Os talentos estão nas escolas. Uma coisa que eu acho que é fundamental e importante é você colocar... Quantas medalhas olímpicas nós temos? 100? 150? Escolham 150 escolas, 100, 150 escolas, e nomeiem cada medalhista olímpico embaixador de cada escola, para visitar aquela escola pelo menos 3 a 4 vezes no ano, para ver como é que está o desenvolvimento do esporte dentro da escola, junto com o profissional de educação física, que está lá na ponta da lança, para saber quem são os meninos e meninas que podem fazer um trabalho de excelência. E aí, pegar essa turminha toda, aí tem que ter o CT para isso. Precisa ter o CT para isso. Sensacional. O Seria CT. excelente. E aí você pode trabalhar, sei lá, tem Escola de Educação Física do Exército, você tem o Cefam, você tem... que pode se tornar, pode estabelecer um convênio. Ou então criar um modelo novo, só para trabalhar com aquele menino jovem que sonha em ser medalhista olímpico. E aí é trabalhar, é macetar mesmo na cabeça desses garotos que eles são possíveis. É possível. Agora precisa acreditar. E é um trabalho político árduo, não é um trabalho só de escola, não é um trabalho só do COB, não é um trabalho que a política precisa entrar de sola e definitivamente entender o esporte como ferramenta de inclusão, educação, cultura e, mais importante, de legado para nossos jovens e para o nosso futuro. Não tem por onde escapar. Através do esporte você aprende geografia, matemática, física, química, tudo isso. E tudo que a gente está falando aqui sobre doping está ligado à química, está ligado a padrões químicos que são mudados, são a cada momento, modificados a cada momento que o doping chega. Porque o doping está na frente do antidoping 2 passos. Sim. Sempre. Descobrimos isso aqui. Mas ele já mudou uma molécula, botou aqui uma molécula e já virou isso. Já mudou um pouquinho. O que era desse tamaninho, bem pequenininho, virou uma serpente gigantesca. E é doping. Uhum. Isso é muito sério. A gente precisa trabalhar isso. Para ser seguido, né? A gente precisa... as redes sociais têm, infelizmente, gerado exemplos a serem seguidos que estão longe de ser exemplos a serem seguidos, né? Uhum. A gente precisa de mais exemplos a serem seguidos, tipo como Robson Caetano. E nós temos essa corrida que a gente fez essa corrida do time Brasil, né? Essa corrida do time Brasil é pegar essa turma toda, falar assim, turma, vamos fazer um seminário. Você correu quanto? Só... Eu corri... A verdade, hein? A verdade, eu sei. Eu corri junto com a minha esposa, 3K. Foi bem divertido. Eu mas também, eu não sei nem quanto só tempo que eu caminhava, né? Eu nem sei quanto tempo. E aí o mais legal foi encontrar o Vanderlei no final. Aí eu falei para ele, pô, isso mesmo, as mulheres têm que correr, os benefícios da corrida para as mulheres, né? Falando sobre isso e tal. Aí eu falei, essa é a minha primeira medalha. Tá vendo, gente? Olha, a Milena, tá vendo? O negócio é começar, não interessa quando, a primeira medalha. Sim. Mas você sabe que eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão animada. Claro, ter vocês todos lá por perto, né? Atletas olímpicos incentivando e falando, não, vai, é possível.
é um sentimento que eu acho que a gente tinha que conseguir passar, né, para as pessoas, para todo mundo praticar esporte, que os médicos indicam primeiro para a saúde, vai praticar esporte, né? Oxigena as células, né? Enfim, é capaz de solucionar vários problemas, né? Então, realizar, não, mas eu acho que realizar essa rotação, por exemplo, você tem, eu não sei de cabeça quantos medalhistas olímpicos nós temos, mas você nomear eles embaixadores de cada área. A ideia é maravilhosa. Né? E aí você trabalhar esses embaixadores, por exemplo, e detalhe, o embaixador do Rio de Janeiro vai cuidar da zona da região norte. Tudo que está em cima da região norte, os embaixadores daqui vão para lá. Para você poder mesclar isso. E aí o embaixador lá que está no Nordeste vai cuidar aqui da região Sul. Para ver essa troca, para ver uma troca de informações que a gente não consegue alcançar. O Brasil é um país continental, gigantesco. E realizar os rodízios. Aí sim começar a realizar o rodízio. Porque aí você começa a trazer informação e trazer um feedback muito positivo para comitês, para confederações, tudo com registro, com nomes. Já tentaram, inclusive, fazer isso no Ministério dos Esportes. Só que a coisa naufragou porque quem é que está lá na ponta para fazer o cheque? Uhum. Então, agora, pegar esses 100, 150 medalhistas olímpicos e pagar muito bem esses caras. Mas, assim, muito bem que eu digo é muito bem mesmo, para que eles tenham a possibilidade de abrir mão de determinadas coisas empreitadas profissionais na vida deles para se dedicar a isso. Montar relatórios, botar no computador, botar tudo certinho, bonitinho, para que haja um cruzamento de informações. E aí, consequentemente, daqui a 8, 12 anos, a gente começar a colher os frutos. Não é para agora. Isso aí não é lógico, não tem Robson, você tem 2 medalhas olímpicas. Isso é para poucos. Mas eu sei que uma das suas lembranças mais doces da pista é de outro evento, né? Mais doces, não, mais duras. Que eu mais sei duras? Mais dura. Eu diria que, assim, eu chorei muito nesse evento. Se é o evento que eu estou pensando. Conta aí. Eu cheguei na Olimpíada de 92 de Barcelona, favoritaço. Mas muito favorito. Eu não consigo. Meus pés não tocavam o chão de tão favorito que eu era. Eu flutuava. Eu flutuava. E para coroar esse favoritismo, o meu adversário direto teve um piriri e ficou. Que era o Michael Johnson. Michael Johnson correu 200, isso mesmo. Que corria igual o pato. O pato. Ele teve um piriri, tava fora da... Falei, cara, Camilo, esse... Era seu, né? É meu, acabou. Ó, eu sou muito... Eu sou muito temente a Deus, fato. Eu sou temente a Deus. Mas nesse ano, eu tava me sentindo maior que Deus. E ele te dá a resposta na hora certa. Eu passei a primeira eliminatória bem, a segunda eliminatória bem, fui para a final. Na final, na raia 6, a raia. Tu tinha feito, ou seja, o melhor tempo das eliminatórias. Putz, era a raia 3, 4, 5, 6. As raias para arregaçar a boca do balão. Eu entro na reta na frente, disputando. Na hora de mudar a marcha para eu atacar a prova, inacreditável. Eu dei eu estava uma vez numa igreja batista e eu falei sobre isso. Falei, parecia que tinha assim, ó, não, tu tá muito cheio de mar, neguinho. Desce do salto. É assim que funciona. Você treinou e tal. Eu vou te dar um prêmio lá na frente. Hoje não. Puta, eu sentei na beira da pista e eu chorava. O Álvaro José estava narrando e falava assim, ô Robinho, para de chorar, menino. Você tem mais umas 2 Olimpíadas pela frente. E eu só chorava. Porque é muito ruim você sentir... Eu quase sentia assim, o sabor da medalha de ouro. E aí seriam 3 medalhas, uma de ouro e 2 de bronze. É assim...
aí fecha a conta e passa a régua. Definitivamente. E aí não aconteceu. Ninguém no atletismo ganhou 3 medalhas. Né? No atletismo, não. 3 medalhas, não. O 2. Ademar Ferreira da Silva, 2. Você, 2. O Joaquim, 2. E eu falava, caramba, o André, 2. O pessoal do revezamento, né? A maioria, 2. E eu falei, cara, não é possível, mano. E aí pensei em desistir. Falei, chega, pra mim, deu e tal. Aí montaram um projeto no Vasco da Gama, com o Bank of America, e pagando, assim, salários astronômicos. Eu falei, opa, tô nessa. Aí fui. Só que quando eu cheguei lá, ficou um negócio... O ciclo para 96. O ciclo para 2000. Para 2000. Já pensando em 2000. E aí eu falei, tá, vamos treinando. Aí vamos treinando, aquela coisa toda e tal. Aí a gente, em 96, eu quase não vou para a Olimpíada. Já estava pensando, vou pular essa Olimpíada, não sei nem se eu vou na próxima. Já estava fazendo jornalismo, já mergulhado nisso. Os caras me convocam para a seleção brasileira. Falei assim, Robson, você tá convocado, você tem isso, você tem marca, vai para correr 96. Eu falei, tá bom, então vamos embora. E fui. Aí chego lá, sofro um acidente, um indiano cai em cima da minha perna. Nossa. 3 dias antes... 10 dias antes da prova do 200. E aí, aquele corre, tratamento, não sei o quê. E a minha recuperação, ela tinha uma data prevista. 15 dias. Em 15 dias eu ia estar 0 quilômetro. Em 10, não. 10 eu ia estar mancando. E em 10 dias eu mancando, o pessoal, Robson, não dá para tu correr. Eu falei, eu tenho que entrar, cara. Eu tô na prova, eu tenho que entrar. Aí fui lá, corri a eliminatória. Aí corri a segunda eliminatória sofrendo. Voltei pra Vila Olímpica. Aí eu lembro do Cavaleiro falando assim, Robson, desse jeito, vambora, cara. Já deu. Aí eu falei pra ele assim, lembra que eu falei pra você do revezamento? Ele falou assim, lembro, mas, cara, não dá. Não dá nem pra treinar direito, cara. Do jeito que você tá. Eu falei assim, não, eu vou ficar bem. Me dá 2 dias. Aí 2 dias, eu não saía da físio. Era direto o tempo todo lá dentro. Eu entrava às 7, saía às 7 da noite. Às 7, saía às 7 da noite. Só saía pra almoçar. Eu pedia uma comida do McDonald's do lado. McDonald's pro atleta, meu Deus. Vinha só aquela... Era só a saladinha. Era só a salada que vinha. Tá. Vral, a saladinha, vral. Aí pedia pro pessoal trazer do refeitório uma comida direto. 2 dias eu tava bacana. Vamos treinar. Nós fizemos um treino. Lindo treino. E aí, gostaram? Aí eu falei assim, turma, nós temos uma chance aqui, cara. Vocês lembram que em 92, na última Olimpíada, Cuba, com uns caras muito ruins, cara, piores do que a gente, conseguiram medalha de bronze? Pô, nós somos muito melhores, cara. O que vocês acham? Partiu? Já é, vambora. Aí a gente fechou medalha de bronze. Na hora que o André cruzou lá na frente, lá em bronze, eu falei assim, pô, obrigado, Deus. Obrigado. Tinha que ser... Fez o seu presente. Né? Num trabalho em equipe, não era para ser sozinho. Era para um trabalho em equipe, porque o meu sozinho eu já conquistei lá atrás. É a única medalha olímpica da história do Brasil em prova individual. Agora eu tenho um coletivo. Trabalho em equipe. São as palestras que eu dou, falando sobre essas nuances, sobre a importância da solidão, às vezes. Não é solitude, é solidão. Você precisa estar sozinho para você pensar melhor, encontrar boas soluções. E é sozinho realizando o quê? Uma atividade física, uma corrida. Vai nadar, vai remar, vai voar de asa delta. Não, vai de asa delta não, que é perigoso. Deixa isso só para o morcegão aqui. Eu gosto muito, o pessoal fala assim, cara, você fez tanta coisa. Eu falei assim, caramba, o que faltou você fazer? Faltou... Quase 5 Olimpíadas, né? Quase 5 Olimpíadas, foram 4. Faltou... Eu dirigi uma Lamborghini, dirigi uma Ferrari, porque Porsche eu dirigi. Um F-16. Um F-16 faltou. Saltar de paraquedas eu saltei. Então, hoje você gosta de asa delta, Hoje né? eu gosto de Quais asa outros delta. esportes que você gosta de praticar? Stand-up, voo livre, a musculação por conta da base para ficar bem fisicamente.
golfe. Que já chamou a gente aqui. Já chamei chamou. vocês Vai pra ter gente partidinha jogar. de futebol. Eu tô doida pra ver. Então, tudo isso. E tem mais alguma coisa? Não. O negócio é o basicamente esporte, é isso. né? O negócio está envolvido Esporte. com o esporte. Agora, Respirar atletismo, esporte. O atletismo, eu, de vez em quando, aquela minha corridinha básica aqui no Bosque da Essa é Barra, uma que é bem questão, legal. assim, né? Aquelas coisas são muito específicas. Eu lembro o Bolt falando assim que ele nunca tinha corrido 5 quilômetros na vida dele. Né? Você lembra a primeira vez que você fez uma prova de... Não uma prova, uma corrida de... Sim, correu 5 mil, porque a impressão que a gente tem é assim, o cara corre 100 metros em 10 segundos, botar ele para correr. Não é igual, né, Cinco, Rob? ele vai correr Não é igual. 15 minutos. Primeira prova que não eu é fiz um tempo olímpico, mas é um super tempo, né? foi a convite de uma amiga minha de São Paulo, chamada 14. Silvia Herrera. Ela falou assim, Robson, vai ter uma prova muito legal pra gente fazer. E aí pediram uns nomes de atletas e tal. Você consegue correr um 10 quilômetros? Eu nunca tinha feito nem um 5. Aí eu comecei a fazer uma conta, falei assim, ó, Esse corte vai ser bom. esse é mole, isso aí é moleza. Vou fazer 29. Vamos largar ali em São Conrado e vamos chegar em Copacabana. E eu pensando, fiz a conta, São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana, já, mole. Do lado. Senhores, senhoras, senhoritas, eu terminei a prova cheio de cãibra. Cãibra pra tudo, cãibra na orelha. Eu tinha cãibra na ponta do nariz, cãibra tudo quanto é lá. Eu passei uma semana, e aí desculpa o pessoal que tem as suas deficiências físicas, essa coisa. Eu fiquei aleijado uma semana. Dolorido, eu não andava direito, eu andava todo ruim. E me perdoa mais uma vez o linguajar. Eu fiquei muito ruim. Foi assim, o pós, a semana posterior a essa... Mas qual foi o tempo? Qual foi o tempo? O tempo foi horroroso. Foi algo assim em torno de 1 hora e blau. Que Não dá. Eu falei... Eu comecei no gás, tá todo mundo junto. Pô, falei, caraca, vamos nessa. Pô, tô bacana. De repente eu começo a ver uma senhora me passando. Aí eu vejo uma garota com um carrinho de bebê, cara. E a carrinho de bebê, pôr no carrinho de bebê, ela me passando já na ladeira, na subida da Niemeyer. Eu falei, gente, não é possível que eu seja tão fraco assim. Pai, dei um gásinho. Passei e tal, aquela coisa toda. Quando chegou no topo, ali próximo daquele hotel ali em cima, eu falei assim, cara, vou sentar, vou chorar. Não dá mais pra ir. Aí passava o pessoal, e ela, o Robson Caetano. Eu, não, peraí, meu irmão. E aí aquela história. Era um desafio pessoal. Exatamente. Você quebra pela vaidade. O desafio não era mais um desafio só pessoal. Era assim, eu tenho que provar para esses caras que eu consigo chegar. A Silvia chegou lá na frente, ela, Robson, eu olhei para trás, eu não via você. Eu falei assim, calma, você estava só controlando, cheio de câimbra, já na final. E eu come banana, toma água, aquela coisa, toma não sei o quê. Aí fala assim, aí alguém virou e falou assim, Robson, você pode entregar as medalhas? Eu falei assim, tem degrau? Porque eu tava Esquece, ruim. né? Eu tava ruim. Aliás, impressionante, aqui vai minha bomba. Eu fui visitar uma amiga que é a Juliana Entrago, que é eu considero uma filhota, né? E aí, eu acho que ela pensa que eu tenho um plano de saúde, né? Porque ela me deu uma série de exames para fazer, na boa. Tem trans não sei o que do abdominal, tem não sei o que do pescoço, tem não sei o que, não sei lá, um monte de treco. Aí, vou jogar aqui, a mesa. Quero saber quem é que vai pegar o Robinho para fazer esses exames. De boa, porque eu sou um cara muito amigo, parceiro. Tô fechando com você, tô fechado, aqui estamos fechados. Quero saber quem é que vai pegar esses exames para aplicar, para fazer esse exame no Robinho aqui. Deixa para os senhores discutirem depois com calma. Você está na frente de dois grandes médicos. Transcate pro Guaná já está resolvido. Já está resolvido. Meu irmão, vou falar sério.
Eu vou trazer para os senhores. Depois você vai apresentar. Vamos tocar. Nossa Senhora! Mas assim... Mas já viu o VO2 do Robson Caetano? Exame de sangue, não sei o quê. Tem exame... Eu falei, cara, vem cá, eu não sou mais atleta, não. Não, mas é Júlio. impressionante como você está em forma, né? Não, tá Impressionante mais ou com menos, tudo mais que ou você menos. fez. pra Deu Deus. certo. Você sabe que eu tive depressão, né? Teve? Tive. Quando isso? Eu tenho que admitir, né? Quando a Globo não renovou comigo, cara, foi muito duro, né? Assim, a maneira como eu recebi a notícia, né? Porque o nosso diretor-geral virou e falou assim, Robson, toda relação existe começo, meio e fim, e a nossa relação chegou ao fim. Eu falei, oi? A gente não vai renovar o contrato contigo. Eu falei, putz, jura? Eu acabei de fazer pensar aqui um negocinho para fazer, pensando que eu fosse bola da vez para fazer. Pois é, mas não vai rolar. Eu falei, tá bom. E eu lembro que quando eu saí na catraca, eu tinha esquecido umas fitas minhas beta que eu tinha que voltar para pegar. Que eu tentei retornar, meu crachá já não funcionava mais. E eu vim para casa e eu já estava ali vestindo 48. Eu fui para 52, 54, e assim... Aí minha filha virou e falou assim, poxa, pai, o senhor não sai desse quarto, só fica aí, tá ruim assim, tá triste? Eu falei, papai tá meio borocochô mesmo, tá. Pai, mas eu era a única menina na escola que não tinha pai barrigudo. Maluco. São os gatilhos. Ela acionou uma chavezinha que eu falei, o quê? Vou treinar. E aí, em 3 anos, eu saí de 100 e não sei quanto, sei lá. Voltei para os meus 90, 80 e pouquinho, porque quando eu era atleta eu pesava 81, 82. Voltei para os meus 89, 90. E eu tenho me mantido ali, né? Só quando eu fui para a fazenda, que eu perdi uns aí 10, lá, né? 12 quilos lá dentro. Eu fui para 79. Eu saí de lá magérrimo, muito magro. Era só cabeleira, que 67 dias. Não dava para se alimentar direito, não dava para fazer exercício? Um problema, eu falo sempre, estresse. é o mental. Você lidar com pessoas, 65 dias com pessoas que, sabe, ficam te espiziando, te apurriando, querendo que você reaja de uma forma que não é a sua. Tu fala assim, cara, eu tô cansado disso aqui, cara. E aí, de repente, no final, assim, já nos últimos dias, já, assim, eu já me vendo, eu lembro, eu cantava uma música do Exalta Samba, que toda vez que eu encontro com o Péricles, eu falo isso para ele, eu falo, Péricles, você salvou minha vida, cara. Eu ia pegar sei lá, um chifre de bode e enfiar no coração, que eu tava ruim para mim. 40 graus de amor. Aí ele fala assim, porra, essa música... toda vez que tu cantar, pode lembrar, cara. Eu cantava essa música toda vez. Meu coração é o teu lugar. Aí ele fala assim, ele dá risada. Aí ele fala, ô, negão, vou cantar ela pra tu hoje. Eu falo, porra, beleza. Ô, Robson, se você pudesse resumir a sua carreira numa frase, qual seria? Você é olímpico. Essa é a frase. Legal. Você é olímpico. Todos nós somos. Mudou um pouquinho, né? Que no final é você é medalhista olímpico. Exatamente. Seria sensacional. Mas você é olímpico, ela sintetiza tudo. Norteou a sua vida. E não é só para todo mundo. É inacreditável. Eu sempre falo isso. Palestras nas empresas, eu falo, turma, se vocês acreditarem, é possível. Você quer fazer um triatlo? Vá fazer um triatlo. Não pensa no alto rendimento. Pensa em se divertir. Pensa em completar em 16 horas. Não em 9, em 8 horas. Não, esquece isso. Deixa isso para aqueles garotos que estão fora da curva. Você quer fazer uma Tour de France? Legal. Mas não vá com o pensamento do Lance Armstrong. Até porque ele ele fez uso do doping. E brabo. Ele levava para os caras. Então, assim... Não vá por esse caminho. Vá para você se divertir, para sentir como é que é o percurso, o trajeto, as subidas e descidas, como funciona a Tour de France, que é lindo de ver. Isso é que eu sempre digo nas palestras. Você é olímpico. Essa é a frase. Sensacional. Agora, você falou de momentos duros, né, nas competições, mas qual que mais te emociona, assim, lembrando de tudo que você passou? Meu filho Gabriel sendo apresentado
depois de uma vitória minha no estádio Ícaro de Castro Melo, em São Paulo, no meet da Mobil, que era o Vitor Malzone que organizava. Eu venci um 200 metros e eu não sabia. Quer dizer, eu tinha noção, porque a menina apareceu com tremendo barriga. Vai, eu falei, caraca. E, de repente, ele me foi apresentado ali, nessa competição. Vi meu filho pela primeira vez. Essa é uma cena que não sai da minha cabeça. Falei, cara, meu filho. E eu, assim, felizão com isso. E eu gostaria muito que ele tivesse seguido meus passos, mas infelizmente não seguiu. Ele vive na Itália hoje, é um fisiculturista, faz uso do suco, mas eu não posso interferir nas decisões dele. Eu só alertei muito, muito por alto. Tenho 2 netos incríveis por conta desse cara. E um segundo momento ligado ao esporte foi ver minha filha treinando, tentando fazer o salto em distância no colégio que eu era professor e ela estudou nesse colégio. Foi um outro momento incrível na minha vida. E ela venceu o salto em distância, o que foi muito legal. Só que ela não... Ela não quis mais. Não Outro quis. dia eu estava conversando, meu Deus, por quê? Não Olha, quer. seu pai, super atleta, mas ela falou... Ela gosta de... Ela hoje faz odontologia, termina esse ano, Bacana. né? E depois falou assim, pai, eu quero fazer gastronomia. Eu falei assim, porque ela tem uma mão muito boa para a cozinha, inacreditável. Mas eu já conversei com ela e ela vai para os Estados Unidos ano que vem. Ela termina a escola esse ano e vai para os Estados Unidos, fica lá para poder se especializar numa área que ela... Eu acho que é bem bacana, que é o tal do... não sei o que é facial, harmonização facial que ela quer fazer. Ô, Robson, você sabe que o CardioFoot, ele conecta justamente o esporte e saúde. Perfeito. Que mensagem que você pode dar aqui para quem está assistindo a gente? Performance sem saúde não vale, né? Vamos lá, a gente tem que separar um pouquinho. Quando você fala performance, você vai direto para o alto rendimento. E assim, a performance, ela tem que estar linkada aos atletas de alto rendimento. Deixa ela lá, performance. Qualidade de vida. É o mais importante. A expressão é essa. Fortaleça as bases, tá? Pode ser agachamento livre, pode ser subida na escadaria de maneira suave, com 4 a 5 repetições, 10 repetições que seja, um lance de escada com 10 degraus. Se você quiser subir de 2 em 2, pode. Mas qualidade de vida. Você precisa ter isso. Porque quando você trabalha as bases, né, é disciplinado para repetir a exaustão. Tudo aquilo que será benéfico para a sua saúde, o resto acontece. Você vai viver melhor. Hoje, com quase 62 anos de idade, 62, eu posso dizer para vocês que eu nunca tive uma lesão séria, nunca tive. A única cirurgia que eu fiz foi um apêndice nos Estados Unidos, ainda por cima. Que eu fiz num dia, 10 dias depois eu estava na pista treinando. Meu Deus. Os caras fizeram uma laparoscopia, bem bacana. Foi uma fortuna. Graças a Deus, o banco aqui do Brasil cobriu os gastos. Que foi, meu Deus do céu. E uma coisa importante. Quando você olhar para um atleta de alto rendimento, precisa pensar 2 coisas distintas. A primeira, ele não é rico financeiramente. Ele é rico de saúde. Se ele tiver plantado de maneira correta a performance. Porque aí depois cai para a qualidade de vida. E a segunda, vida longa para quem acredita que é possível ser olímpico. Fato. É o que eu diria para eles. Ah, não. O papo tá muito maneiro. Sério mesmo?
a gente vai ficar aqui 2 Rapaz, dias conversando. E Mas- tem muitas outras histórias, pô. Mas só fala uma coisa. Você acha que hoje está faltando aí ídolos no atletismo? Está Não. faltando isso para incentivar as crianças? Não, eu que não você é um grande ídolo que até hoje está inativo. Você toda hora vai em escolas bater papo com as crianças. Você fecha o olho, pensa atletismo, pensa em brasileiro, pensa em Robson Referência. Exatamente. Mas hoje você tem, por exemplo, nós temos um programa dentro da Confederação Brasileira de Atletismo, que é um programa chamado Heróis, ou Ídolos, que foi até criado junto com o Roberto Gesta de Mello, que era o presidente da Confederação à época, em 1999. A gente conversou sobre isso, muito em função de um grande amigo chamado Nelson Pudêncio, do salto triplo, que estava passando por uma situação meio delicada. E eles, cara, por que a gente não cria um programa para auxiliar os atletas medalhistas olímpicos? Aí ele me olhou e falou assim, Robson, a ideia é boa, mas como é que a gente faria isso? Eu falei, quantos medalhistas olímpicos nós temos? Nós não tínhamos ainda Malri, não tínhamos o Pio, que hoje é campeão no 400 com barreira, medalhista de bronze na Olimpíada. Aí ele, temos tantos. Eu falei, então, serão os nossos baluartes. Né? E aí, claro, eu puxei a sardinha pro meu lado, né? Eu falei, cara, porque daqui a pouquinho a gente vai parar com o esporte. E aí, vai ser o quê? Exato. Vou ficar... Então, Você uma vê continuidade. como alguns países, né, tratam essas pessoas do jeito efetivamente como vocês merecem ser tratados, jamais esquecidos, né? E a gente, sobretudo os apaixonados do esporte como nós, né, Luiz? A gente só tem a agradecer tudo que você entregou, todos os momentos de felicidade e alegria que você deu para esse combalido povo brasileiro. A gente... eu lembro sempre de uma frase que eu utilizei quando o mesmo Tino foi me entrevistar antes de ir para Seul, em 1988. Ele me fez uma pergunta, Robson, e o que você tem para dizer para o povo brasileiro, cara? O que eles podem esperar de você? Eu falei, cara, podem esperar o melhor do Robson. Mas para que isso aconteça, eu preciso que o Brasil faça uma corrente positiva. Estabeleça, fala com o teu colega, e olha, a gente não tinha isso aqui, cara. Fala com o teu amigo, com o teu colega, vai chegar aqui uma mensagem muito legal e vai ser transmitido por vocês aí na Rede Globo, a medalha do Robson na Olimpíada. Foi desse jeito que eu falei. E eu senti isso lá, foi inacreditável. Assim, no 100 eu senti menos, no 200 eu falei, cara, aqui não tem jeito. Eu vou sair daqui com a medalha, nem que eu tenha que meter o dedo no olho do adversário, passar a rasteira. Claro que isso não aconteceu, mas foi mágico, foi muito mágico. Toda a experiência, toda a atmosfera, tudo foi muito mágico. Eu conheci pessoas incríveis, fiz amigos maravilhosos. As meninas do voleibol, os meninos do futebol. Nós fomos medalha de prata perdendo para a União Soviética, sabe? O Romário estava nessa leva. Então, Aquele jogo Brasil e Alemanha foi um espetáculo. E esse ano nós perdemos o Giovani, cara, que, assim, doeu muito, que jogava muita bola. Andrade jogou esse time? Exatamente. Então, assim, a minha geração, ela está indo. A minha geração está indo e a gente... Não vamos deixar aí, não. Não, mas a gente só... Cuidar da galera. A gente só quer... quer... Tá aí pra o Cardiofoot, as as coisas é informações. trazer à tona esses legados, esses exemplos maravilhosos de performance com saúde. Assim... Troca de informações para salvar vidas, né? Que é muito importante. É fundamental você esclarecer para as pessoas, estabelecer as diferenças, falar de uma injeção que emagrece, os cuidados que você tem que tomar. A turma que está pensando em aumentar a carcaça de maneira muito rápida, tomar um certo cuidado, procurar um médico que seja responsável e que acompanhe efetivamente tudo que está sendo feito com você. Não tenta enganar, porque assim, você pode tudo, você não engana a morte. Fato. Ela se bater, meu irmão, tchau, um abraço. Então nós precisamos nos preocupar um pouco mais com nossos jovens. Menino de 22 é um menino, é um jovem. Com 22 anos eu estava na minha segunda Olimpíada, ainda jovem, mas a gente precisa
entregar o melhor para eles e resgatar deles aquilo que a gente está plantando, que é uma vida longeva, com saúde, se vai competir no alto rendimento, a ser acompanhado de maneira muito precisa e cirúrgica, porque a vitória ou a derrota está no filigrama, está no detalhe. E isso que a gente falou ainda agora sobre as suas marcas, pronto, vai, de novo, vai, de novo. Isso não é só para o atleta, é para o treinador, é para o fisiologista, é para o médico cardiologista, é para o nutrólogo, é para o nutricionista, é para todo mundo. E você me fez uma pergunta que ela, Luiz, ela é um achado. Quem era a sua equipe de trabalho? Cara, minha equipe de trabalho era o Carlos Alberto Cavaleiro. No início era a Sônia R7, depois passou a ser o Nelson Rocha, depois passou a ser o Carlos Alberto Lanceta, depois passou a ser o Carlos Alberto Cavaleiro, e ficamos por 15 anos enfrentando as mais duras barras para tentar levar o nome do Brasil o mais longe possível. Isso aí, para mim, foi conseguiu. melhor. Conseguiu, com certeza, de uma forma muito linda. Agora, deixa eu falar, eu estou um pouco impactada aqui, porque a gente está aqui discutindo, né, problemas de saúde, de doping, né, de anabolizantes, e você fala que o seu filho faz uso. E que você, como um atleta que é, com a consciência que tem, faz um trabalho hoje nas escolas, né? O tempo todo está falando disso. Como é difícil, né? Para a família passar para um filho, né? Porque às vezes não quer ouvir, ou às vezes não acha importante, mas você tem esse podcast para mostrar para ele que tem 2 cardiologistas aqui. São escolhas. Falando, sim. Milena, são escolhas. A gente não pode... É claro que... tem tanta coisa que no bastidor, na vida de todas as pessoas que a gente precisa conhecer. Né? Eu tive irmãos que se envolveram com tráfico de drogas, eu tive irmão que foi assassinado pela própria esposa por coisa de agressão familiar. Então, não é fácil, nunca é fácil. A gente assumir e sermos verdadeiros nesse momento é de fundamental importância para as pessoas entenderem que nós somos seres humanos. Nós somos falhos, assim como as pessoas algumas que estão próximas da gente. Você conhece todo mundo? Não, você não conhece todo mundo. Às vezes alguém para, posso tirar uma foto? Tira a foto. Aí, um tempo depois, fulano de tal tá preso. Eu falei, caraca, eu tirei foto com esse cara. Maluco! Você não conhece. E você precisa ser simpático às pessoas o tempo todo. Não dá para você sair de casa com um problema agarrado nas tuas costas. Deixa o problema lá e viva de maneira plena, de maneira alegre, altiva. Seja uma pessoa com energia aqui em cima o tempo todo. Eu sei que é difícil, porque a gente passa por problemas o tempo todo, mas esses problemas precisam ser sanados da melhor maneira possível. Nada acontece, nenhum fardo é dado a você que você não possa suportar. Então, simplesmente, se for o momento de ignorar aquele problema, ignora. E deixa ali, deixa quieto. Não, deixa eu viver, cara. Eu não quero... Tá... Chegou o momento de resolver aquele problema. Então, vamos resolver. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer isso, assim, assim, essa. E a gente vai lá e resolve. Então, uma pergunta que você me fez, inclusive, em off. Nossa, Robson, mas você não tem medo de não ter um plano de saúde? Eu falo assim, cara, a minha filha tem. Ela tá legal. Ela é o futuro. Eu já passei pelo que ela passou. Minha esposa também não tem. Então, a gente prioriza o que a gente quer plantar, quer deixar de semente boa. O Gabriel poderia estar nessa, mas não está. Só está a Luísa. Porque a Luísa vive comigo 24 horas do dia. Eu falo com ela o tempo todo, com a minha mulher o tempo todo. Então, o meu ciclo ele reduziu até por conta de não ficar preso a problemas o tempo todo. O que eu preciso é de soluções práticas, dinâmicas e que entreguem para mim qualidade de vida, para minha família qualidade de vida. Ponto. É isso. E o que o Robson de hoje diria para aquele Robson que lavava carros e que chegou a
passou a sonhar com uma Olimpíada? Eu diria o seguinte: Neguinho, tu é talentoso, cara. Você tem que querer muito. Você vai sofrer, vai passar por muita coisa estranha, muita coisa esquisita, vai ver muita coisa esquisita, vai ver gente passando fome, assim como você. Como eu falei, eu estive em Bucareste, um sistema político que racionava comida. E a mocinha pediu para levar para ela, para a família dela, um punhado de sopa que a gente estava tomando porque era o sistema. Isso foi em 1989. Olha, aí você começa a perceber o seguinte: vivemos um país possível, um país que é grande, com talentos que estão aí jogados e que querem lutar por um prato de comida, que querem trabalhar por um prato de comida. A gente não tem que dar. Entrega o trabalho, que a gente corre atrás. Eu diria isso para ele. Seja feliz, encontre no esporte uma razão para você, ou no esporte, ou nas artes, na música, não importa, uma razão para você continuar vivo. E, cara, divirta-se, porque a vida é muito divertida. Então, isso é para você. E o que você diria para quem está assistindo a gente, que está tentando alguma coisa ou no esporte ou na vida e ainda não deu certo? Bom, quem não deu certo é porque não está tentando de verdade. Vamos lá, convenhamos. Caiu uma chuvinha, não. Aí fez um friozinho, não está frio. A cama, ela tem o poder de seduzir de várias formas, né? Várias formas, né? Dependendo de quem está do lado, depende se você está sozinho, está muito frio, enfim, não importa. Mas eu diria para você dar o primeiro passo. É difícil. Você vê, eu saí de casa hoje 3:50 da manhã. São 8h17, sei lá, 9, 10 da noite. E a gente está aqui conversando com vocês, com a energia aqui em cima, levando para vocês uma mensagem positiva de que todos nós somos possíveis. É só acreditar. Muito obrigada. Não, tem que finalizar com salva de palmas de novo, porque, olha, você falou 8 e pouco, a gente ficaria aqui até umas 10, meia-noite. Tem história até amanhã. Olha, sensacional. A gente quer agradecer muito a sua presença, né? Vou passar aqui para o Fabrício. É difícil assim, né? Porque assim, eu sou fã desse cara assim, desde muito... Em 88 eu tinha 14 anos de idade. Menino! Mas já era apaixonado por esporte já há um bocado de tempo. Eu vi você correndo e estar aqui hoje conversando com você, torcendo naquela ocasião, torcendo por você, depois vendo você comentarista, né, de atletismo, Sport TV, a Rede na Globo. Então, mais uma vez, reforço aqui, muito obrigado por tudo que você fez para mim, amante do esporte, e para o nosso país. Obrigado pelo carinho, obrigado mesmo. Exatamente. Luiz. Eu faço as minhas palavras, as do Fabrício, cada um com a sua linha do tempo. A minha, como eu te falei, 96. Começa em mais 96 e eu acho que o esporte é isso, é vida, é saúde, longevidade. Você é um exemplo para todos nós. Eu acho que o esporte precisa dessas figuras e a sua presença, a sua imagem é fundamental para que a gente consiga cada vez mais inserir na sociedade essa cultura da disciplina, da luta e, consequentemente, o sucesso vem. Verdade. Bom, a gente, só para falar aqui, o Robson, a gente encontra o Robson sempre, né? Estou com ele nos shows, ultimamente em festas, nas baladas, ultimamente sempre nas baladas. animado. E ele, além de gostar do esporte, ele dança muito bem, vocês sabem, né? Fez, né? Dança dos famosos. Ganhei aquilo lá. Ganhou? Eu sei ganhei disso. a dança dos famosos. Sou DJ. Então, foi Trabalhei mais em um rádio. momento que você mostrou que você queria, que você falou lá para a professora, né? Você quer ganhar? Então eu vou ganhar. Se eu não me engano, então, foi o primeiro homem a ganhar a dança dos Verdade, famosos. verdade. Foi, né? Então, Então, isso, competitivo. Tá vendo? Tá vendo como é que eles sabem de você, Robson? Tá Aceitou, vendo? Fãs mesmo, né? Não, foi legal porque, assim, na dança dos famosos, existiam alguns fatores, assim, que eram muito contrários à nossa
Tá vendo? Vamos mais uma história. A gente encerrou lindão, cara. Vamos fazer mais uma história. Mas existiam fatores que eram muito... opositores, assim, à nossa participação. Né? Era uma menina do subúrbio, com um pretinho da favela e não sei o quê. Aí tinha lá o galã da novela de não sei o quê. O outro galã não sei o que lá. O outro galã não sei o que lá. Aí tinha... Falei, cara, ferrou. Nessa brincadeira toda, eu lembro falando com o Stepan, falei assim, Stepan, cara, o que a gente tá fazendo aqui, cara? Eu sou uma ripa de madeira. Você já tá aí com os teus balangandã meio que... Bem... Não, Robson, vamos nos divertir. Eu falei, então vamos embora. E chegou um determinado momento em que eu passei, assim, na bacia das almas, assim, em último. Aí a minha parceira de dança virou e falou assim, ai, acho que a gente vai sair na próxima. Eu falei assim, você quer ganhar? Aí ela disse, quero, porque isso pode mudar a tua vida. A minha, cara, eu já tô aqui, eu tô empregado, eu tô aqui na CGJ, sou Central Globo de Jornalismo. Eu tô aqui emprestado porque a turma foi pra Copa e eu tô aqui emprestado. Aí ela, eu quero. Falei, então vamos trabalhar, cara. Aí começamos a assistir vídeos de não sei o quê, de Fred Astaire, de não sei o que lá, um monte de coisa. E associando, pegando sempre um detalhezinho de uma dança, aplicando um segredinho. Né? Aí na semana seguinte, primeiro. Na outra semana, primeiro. Na outra, primeiro. Chegamos na final, empatados. Adivinha os dois que foram para a final? Você, Stepan. Eu e o Stepan. E a gente dava risada, falava assim, cara, todo mundo caiu. Preta Gil caiu, o Guilherme Berenguer caiu, todo mundo caiu. Falei, cara, é pra gente. Aí ele virou e falou assim, mas agora é cada um por si. Eu falei, tá, vamos nessa. E empatou na final. E aí o critério era uma dança para cada uma das duplas. E o voto de Minerva caiu no colo de quem? Janequine. Ele ficou lá para assistir e tal, aí botaram o disco. Falei, pô, disco? Deixa eu lembrar aqui. John Travolta, Embalo de Sábado à Noite, vou embarcar nessa. Comecei a lembrar dos passos do John Travolta, comecei a realizar, comecei a fazer. Aí o Janequine, pô, Stepan, sou teu amigo, não sei o quê, mas, pô, o Robson arrebentou. Aí eu dei... Puxa, né? E aí ganhei aquele troféuzinho de plástico, bonitinho, tá? Que era na época um troféuzinho de plástico muito bonitinho, até diga-se de passagem. Quebrou, acho que tá lá em casa quebrado. Não tinha carro, não tinha premiação nenhuma. Eu peguei todas as entre-safras de inacreditável. Agora tem, né? Agora tem Robson tudo. Agora tem tudo. Até no esporte, né? Eu peguei a entre-safra, que era de... O atleta não podia ter um salário maior que o do presidente da República. Eu sou dessa época. O Zico foi embora do país porque, pô, cara, não posso ganhar mais. Tchau, vou embora. Muitos atletas fizeram isso. Contratos de gaveta. Quantos? Nossa Senhora, muitos. Então, pra gente, tudo isso foi muito válido. Eu sou... Experiência de vida, né? Total. A gente... Sensacional. E a gente distribui isso de maneira muito feliz para os jovens, quando tem a oportunidade de estar com eles, que agora eu não estou mais nesse programa da Confederação, não sei por que cargas d'água, não sei o que está acontecendo, e também não vou ficar fuçando não, porque o silêncio às vezes é melhor remédio para muitas coisas. Tá bom. Querido, muito obrigado. Muito obrigado, foi sensacional. Lex, você... Esperamos você lá, sua presença no Cardio Foot com a gente, tá? Eu vou te falar, Cardio Foot, vou aparecer. Isso aí, aliás, vamos dar um pulão no campo olímpico para jogar. Vamos jogar, tá marcado. Vamos tocar. Vou sair daqui e já vou dar lugar. Quando vai ser? Vai ser bem legal. Sabendo tudo. A gente vai se divertir muito, vocês vão gostar, de muito bom. E agora tá com uma configuração nova, então, cara, o campo tá muito bacana. A gente vai se divertir muito.
Eu tenho uns tacos lá que posso emprestar pra gente bater também uma bolinha. Tá bom? Então já tá combinado. Já o jogo tá combinado. já tem... Todo mundo previsto. aí, hein? O pessoal do bastidor também, vamos pra lá. Vamos fazer um campeonato interno aqui, o negócio ficar bom. Bom, eu não poderia encerrar sem agradecer aos parceiros que acreditam nesse projeto, caminham ao nosso lado, fortalecendo o esporte, a saúde e as grandes conversas que movem o Cardio Foot. Então, agradecemos ao Comitê Olímpico do Brasil, a CBF Academy, Fluminense Futebol Clube, CBEX, Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, SESC, AFIA, Viva o Melhor da Medicina, Placar, Tomasi, Databricks, Vita Health, Cuidando de Quem Cuida, Liquids, Tecnologia de Hidratação Funcional, Micromed, Eazontech, Procriança Cardíaca e ao Safe Play AI. O Cardio Foot Podcast é um oferecimento do Laboratório de Performance Humana, o LPH, e da Dadoteca. Gente, obrigada então a todos. Até a próxima. Uhul! Partiu!